professor, boa noite. Parabéns pela importante vitória hoje diante do Brusque. Queria que o senhor fizesse uma análise da partida, mas também analisasse outras duas situações. A Ponte recentemente, eu digo há poucos anos atrás, teve muito sucesso com equipes que propunham o jogo, com equipes com 3 atacantes e com atacantes velozes pelas pontas. Não foi a primeira partida, mas hoje deu para perceber muito disso, a Ponte atacando com muita velocidade pelas pontas. Queria saber se é isso realmente que o senhor pretende com a equipe da Ponte, tenho certeza que o senhor até sabe desse histórico, e também que o senhor comentasse a respeito de uma outra situação, a solidez defensiva que teve a equipe da Ponte. Mais uma vez o time demonstrou isso e vai encontrando um caminho bem legal na Série B do Brasileiro. Parabéns pela vitória. Obrigado, amigo. Olha, a primeira coisa que, para você conseguir qualquer coisa no futebol, você tem um grupo que compra a ideia, né? Então, o nosso grupo, eles compraram a ideia de que nós não vamos ganhar nada muito fácil. Os jogos vão ser todos nesse nível de competitividade. Nós estamos, sim, crescendo em vários aspectos. Individualmente, nós estamos tendo, sim, um rendimento melhor, mas também eu coloco, você tem que estar bem fisicamente. A ideia de jogo nossa a partir do momento que você não tenha a boa condição física, né? Inclusive a condição física natural, que é aquilo que você contrata um jogador, então você estuda como que é aquele jogador em termos de força, em termos de intensidade, porque futebol hoje é saúde, né? E isso desde quando terminou o Paulista, ou até mesmo durante o Paulista, eu falei que nós íamos tentar mudar o perfil, né? Nas dificuldades você acaba descobrindo uma preciosidade, né? Porque eu estou acostumado, sim, estou acostumado a ter a oportunidade de lançar jogador, mas há muito tempo que eu não vejo um jogador com tanta personalidade, com tanta qualidade como esse garoto Amaral na função. Agora, é normal ele sentir o que ele está sentindo. Que dia que o Amaral jogou 3 jogos na vida, em 8 dias, numa equipe profissional com 1000 exigências. Então é um jogador que a gente tem que estar preparado para ele sentir, para ele ter uma queda de produção dentro dos jogos. Mas me encanta a qualidade. E quem sabe que está aí essa questão da solidez defensiva, porque todo quem me conhece também sabe, eu falei, inclusive antes do jogo do Mirassol, eu comentei dentro do clube que eu ia jogar com um tripé. E o tripé do Mirassol, naquela minha estreia, seria com o Jesus. Desde quando eu cheguei, e o Jesus não estava bem fisicamente, estava com problema pessoal, mas eu falei para o grupo, eu vou assumir essa responsabilidade. Então eu pensei nesse trio de meio campo desde quando eu cheguei, porque eu gosto dessa formação, né? Estamos precisando viabilizar mais, que é você ter mais mobilidade, né? E então isso também traz uma solidez defensiva. Nós trouxemos o Arthur, porque o Arthur é um exímio jogador de linha de 4, tem essa qualidade, né? A gente hoje teve que usar um tempo todo um jogador jovem, que vai também crescer muito, que é o caso do Jean, né? Já que o Arthur sentiu um desconforto muscular, e essa solidez também passa muito por um jogador, né? O crescimento do Thiago foi muito em função também da entrada do time, em função dos problemas que o Fabrício teve, da entrada do time do Fábio. Eu acho que desde quando o Fábio foi escalado no jogo passado dentro de casa, o Thiago também deu uma crescida. Então é um par que deu certo, é um trio de defensivo sem a bola que está dando certo. Eu estou aqui já preocupado porque eu tenho, daqui a pouco eu tenho razão, que se o Alisson ele entra, ele atropela todo mundo. É um jogador também que nós contratamos baseado no vigor físico, baseado na intensidade. E o que é mais importante é que você está fazendo uma competição super competitiva. Eu estava falando com meu filho ali agora, eu estou assustado com a competitividade da Série B nesse início de temporada do Brasileiro. Estou assustado mesmo. Hoje eu assisti jogos da Série B, eu acompanho mesmo, né? Até brinquei com os meninos, hoje eu cheguei faltando... Normalmente eu chego faltando 20 minutos para a palestra, mas hoje eu estava tudo preparado, mas eu cheguei só faltando 5 minutos, que eu fiquei envolvido com os jogos da Série B, dentro do apartamento do hotel, porque eu concentro com eles, né? E para mim é uma satisfação muito grande você ver a torcida jogar junto, e a torcida só joga junto quando ela vê reação, é questão comportamental,
Se você não tem um comportamento de acordo com sua torcida não vai estar junto contigo, né? E isso a gente sabe que cada jogo que a gente ganhar, cada gol que a gente não tomar, nós vamos trazendo mais pontepretanos para o estádio, porque nós precisamos deles naturalmente, como todo time precisa de sua torcida. Professor, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse um pouquinho com relação ao Norberto, né? Ele fez uma partida muito interessante, acima de tudo marcou um gol. Parece que a Ponte era muito, digamos assim, uma Luca dependência. Ele tinha marcado 7, o Ribamar tinha marcado 3, o Fecim tinha marcado 1. E agora com essa posição do Norberto chegando, arriscando. É a arma da Ponte para o Campeonato Brasileiro da Série B? Tem esse leque de atuação? Eu, nos últimos 2 anos, eu enfrentei Norberto praticamente em clássicos, porque Náutico e CSA, por causa de alguns problemas lá de relacionamento, virou guerra lá em cima. Todos os jogos guerra. E eu sempre achei o Norberto um jogador assim, interessantíssimo, né? Quando nós terminamos o Paulista e o Norberto estava muito questionado, em todos os sentidos, como todo mundo estava questionado, eu chamei na minha sala e falei para ele, olha, dos jogadores mais experientes eu quero contar com você. Agora eu preciso saber o que você quer. O Norberto falou, professor, eu vim para São Paulo com uma ideia, né? E eu vou manter essa ideia minha. Ele até falou, professor, eu queria fazer um Paulista, desequilibrando no Paulista e criar um espaço novo em São Paulo, uma situação nova. Infelizmente eu tive os meus problemas da Covid, ele explicou tudo direitinho. E foi trabalhar. E ele foi trabalhar. Ele entrou essa intertemporada nossa para o brasileiro machucado, recuperou, né? E eu apostei na recuperação dele. Fiquei muito satisfeito com o Bernardo e com o Formiga nos jogos que fez, mas eu sempre pensei no Norberto, que é um jogador, ele é diferente, ele consegue sair da marcação-pressão, se fizer a marcação-pressão nele, ele sai. O gol que ele fez, ele saiu de uma marcação-pressão, entrou para uma zona que os outros 2 laterais não tem tanta facilidade. Cada um, o Formiga é um jogador de característica de profundidade, o Bernardo é um jogador de profundidade, o Norberto é um jogador de mobilidade. A gente fala, é um jogador de futebol de salão, um jogador que vem jogando curto, e a experiência, né? Um jogador de uma experiência incrível. E nós todos ficamos muito felizes com o gol do Norberto, e eu estou mais feliz ainda porque acreditar em jogador faz parte de ser treinador, né? E, naturalmente, quando dá certo, e como está dando certo, né, essa recuperação do Norberto, eu tenho certeza que na lateral direita nós vamos estar sempre muito bem. E não é fácil, não é simples, né? Como não foi simples para Norberto eu ter que tirá-lo, porque nós fizemos 3 jogos em 8 dias, e eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, nós nunca, a Ponte Preta, ela acho que tem 2 anos que chegou uma aparelhagem aqui, ou 2 ou 3 anos que chegou uma aparelhagem que faz o GPS nosso. Nesses últimos jogos nossos aqui, você entende? E eu estou dando essa informação através do meu fisiologista, a Ponte Preta nunca jogou com essa intensidade. Nunca jogou com essa intensidade. Nunca fez tanto metro, a metragem, você entende? Por minuto, nossa, é altíssima. A intensidade, ela está batendo em 27,5%. Eu quero chegar a 30%. Nós queremos chegar a 30%, ela está batendo em 27,5%. O que quer dizer isso? De 100 metros que o meu jogador corre, 30 metros em alta intensidade. Então, a gente está batendo muito nisso. Hoje, eu estou no vestiário porque eu recebo todos os dados e vou ali discutindo com eles. Já me avisaram, professor, na história recente da Ponte, é o primeiro tempo mais intenso que a Ponte teve. Então a gente fica feliz, aí que eu falo, comprar a ideia. Mas eu falo também uma coisa que é importante. Nós trouxemos jogadores com perfil de intensidade. Nós não vamos achar aqui que 2 resultados, o próprio jogo do Vasco, todo mundo ficou assim, feliz com o comportamento da equipe, mas a gente tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Nós temos agora, um privilégio, né? Eu falei para eles ali agora, é um privilégio muito grande você participar de um derby campineiro, coisa que me faz lembrar, me faz lembrar Marco Aurélio, Jair Pisserni, do outro lado também, Carlos Alberto Silva, que foi meu treinador, faz lembrar de grandes treinadores. Quem sou eu, né? Sou pequenininho perante esses treinadores, não é isso? Da Ponte Preta e do futebol de Campinas, e eu estou feliz demais. Para mim é semana diferente, em todos os sentidos. Vou deixar o grupo relaxar um pouco mais, porque o grupo precisa, principalmente mentalmente, descansar, como também fisicamente. Nós vamos estar iniciando a nossa preparação para o grande derby
na terça-feira de manhã. Tudo bem, professor? Tudo bom? Anderson Pinheiro, do Clube FM. A minha pergunta é em relação ao Moisés Lucarelli. Série B do ano passado, 19 jogos da Ponte aqui, não venceu 10, sendo 7 empates e 3 derrotas. Paulista desse ano, 6 jogos aqui, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu sei que o senhor não era treinador nessa parte, mas eu estou citando por conta da evolução. Na Série B deste ano são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Eu queria saber se isso faz parte de pautas de reunião entre jogador, comissão técnica, diretoria, para fazer voltar o Moisés Lucarelli a ser temido pelos adversários, deles chegarem aqui com aquele receio que nós vamos enfrentar uma Ponte Preta que aqui é sempre duro, porque cá entre nós, se a Ponte fizer os resultados bons aqui, no mínimo um campeonato mais seguro que o ano passado a Ponte vai fazer. Olha, eu bato no princípio que o time de futebol tem que fazer prevalecer seu mando de campo. Ele tem que fazer. Eu não posso fazer um jogo aqui dentro de casa e ficar trocando bola lá atrás, achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Nem ganhando como nós ganhamos hoje, nós não ficamos retidos com bolas dentro da nossa linha defensiva. Sempre procuramos o jogo para jogar o adversário mais longe do nosso gol. A torcida da Ponte Preta, né? Ela é famosa por quê? Ela é famosa, todo mundo teme o Moisés Lucarelli. Eu vou ser muito sincero, eu já fiz muitos jogos aqui, sempre foi super problemático. Mas muito problemático, muito. Antigamente era até na entrada, né? Já chegava ali e já era um negócio meio, né? Parecia que tinha alguém dando um tapa na cabeça, aquelas coisas que fazia parte do futebol há 2 décadas atrás. E é gostoso também, né? Então, nós temos que fazer. Então nós temos que ter essa atitude. Então eu cheguei na Ponte, todo mundo fala de uma característica da Ponte. O rapaz falou da característica do trio ofensivo, né? Eu trabalho com esse trio ofensivo. Agora também tem uma característica de que a Ponte é um time que também conquistou muitos resultados sendo reativo. Eu não consigo ser reativo. Nem com o Grêmio eu engoli um pouco por causa do equilíbrio, da busca do equilíbrio da equipe. Então, você cai num rebaixamento, você sai de um rebaixamento e pega o Grêmio, né, na primeiro jogo. Então eu dei ali um miguezinho, fiz uma sombrinha, mas meus times não jogam assim. Meus times jogam com uma marcação alta. Eu tenho jogadores rápidos para fazer isso. Né? Eu tenho uma estrutura defensiva que eu gosto de falar. Eu falo muito para os meus jogadores: vamos manter o adversário longe do nosso gol. Quanto mais longe do nosso gol ele estiver, melhor para nós. Mas nem sempre acontece. Daqui a pouco você está fazendo um jogo 2-0, um Brusque, time forte, super bem treinado pelo Vaguinho, né? Vem para dentro de você, você tem que ter a humildade de baixar a linha, como nós baixamos. Mas Kaique fez um chute, fez uma defesa de uma bola que nós erramos, porque o nosso rebote entrou para dentro da área, numa bola parada, e o jogador deu aquele chute. Mas mantivemos o adversário sob controle. E estar no Moisés Lucarelli tem que ser muito prazeroso para nós. Nós temos que gostar de jogar aqui, sabe? E eu bato nessa tecla mesmo. Eu bato nessa tecla. Eu, particularmente, adoro chegar aqui no Moisés Lucarelli para jogar hoje como treinador da Ponte. O que nós temos que fazer? Usufruir disso. Usufruir de uma torcida que no jogo passado aqui foi brincadeira, foi impressionante os últimos 15 minutos da nossa torcida contra o CRB. Jogou nosso time lá para cima. Hoje, em todos os momentos, a torcida jogou nosso time lá para cima. E eu quero o Moisés Lucarelli cheio. Eu acho que essa é uma obrigação nossa, não é uma obrigação do torcedor. Porque eu acredito que o time tem demonstrado a cara da Ponte Preta. O time está com a cara, começando a ficar com a cara da Ponte Preta, e é isso que nós queremos. André Luiz, Rádio FI, canais Futebol Interior. Professor Hélio dos Anjos, boa noite, parabéns pela vitória. Qual a leitura que o senhor faz da partida e qual a evolução da sua equipe em relação à derrota para o Vasco? Olha, nós fizemos um jogo muito equilibrado contra o Vasco, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos mais bolas paradas ofensivas contra o Vasco do que o Vasco teve. No segundo tempo, por exemplo, o Vasco teve 2 bolas paradas ofensivas. Nós fizemos um jogo de imposição no segundo tempo. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo, para mim muito bobo o gol. Erramos, tanto que eu mudei um pouco o posicionamento de segundo pau na bola parada hoje. Alterei o jogador que ficava, né? Porque a gente
muitas vezes não tem como treinar. Eu não treinei bola parada, nós erramos bola parada no Vasco, mas eu optei por não treinar bola parada para esse jogo. Eu optei por recuperar mais os jogadores e desenvolver outros trabalhos que era necessário, na minha visão. A questão da evolução é de comportamento. O comportamento nosso hoje, o comportamento nosso contra o CRB foi um comportamento parecido com aquilo que nós tentamos fazer contra o Operário no segundo tempo. Então, contra o Vasco, né, jogamos com o campo aberto, Vasco atacando, nós atacando. No segundo tempo, não. Nós tivemos mais posse de bola, entramos para dentro do Vasco, como eu gosto, e jogamos. Não criamos tanto, mas evoluímos nessa questão de entrar na grande área, de chegar em linha de fundo, nós melhoramos. Hoje, a grande virtude nossa foi iniciar o jogo fazendo o adversário nos temer, fazendo o jogo de imposição física, técnica, né? E aí entra a parte tática também, que é a imposição técnica e física ajuda você na parte tática. Então a evolução para mim foi essa. E outra coisa, o tripé de meio campo está evoluindo. O tripé de meio campo está evoluindo. Agora, não é simples, porque eu fico olhando assim, o Amaral, que dia que o Amaral jogou 3 jogos na vida dele, como eu frisei, sendo cobrado, ali o treinador orientando, cobrando. O Chaporã nunca na vida jogou 3 jogos iniciando como titular no profissional. Primeira vez. Quer dizer, nós temos algumas coisas para evoluir, né? Por exemplo, eu gosto de deixar o Alisson, que é um jogador que está me impressionando muito, nunca disputou a Série B na vida. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai buscando, vai alimentando os jogadores e alimentando principalmente de ideias, né? E eles assumindo um compromisso, não é um compromisso comigo, né? É um compromisso com o clube, que nós temos que respeitar, e a maneira de respeitar um clube é você trabalhar bem profissional por esse clube. Vinícius Barel, Rádio Central, boa noite, Hélio. Boa noite. Hélio, você tem frisado sempre sobre a intensidade dessa trinca de volantes, e na coletiva do jogo passado contra o CRB, você disse que a diretoria até tentou contratar um camisa 10, um jogador mais pensante para esse meio campo, e nós temos visto o Luca fazendo muito essa função ali na criação de jogadas. É realmente algo que é dele, ou é bem passado por você, pela comissão técnica, para que ele seja esse homem e não só na conclusão de jogadas? Olha, é interessante, já que eu jogo com 2 beiradas, então você ter um centroavante de flutuação. Eu adoro centroavante de flutuação. Eu sou um treinador, eu sou muito consciente, eu nunca trabalhei em poucos times assim, de ponta a ponta do Brasil, foi Grêmio e Vasco. Eu acho assim, o futebol hoje não permite você fazer uma estrutura tática para beneficiar um jogador. E aquele centroavante que todo mundo gosta, que faz o gol, hoje está mais difícil para ele jogar. Porque eu não posso comprometer taticamente a minha equipe em função desse jogador. Então o que o Luca faz? O Luca é o homem que instiga a nossa marcação. Ele é o primeiro jogador que instiga. Eu falo sempre assim, a movimentação que o Luca fizer, até o meu goleiro tem que fazer. Se o Luca fizer uma movimentação de entrar 20 metros para frente, nós todos, o time todo, tem que procurar entrar esses 20 metros. E o Luca tem uma coisa que eu até evito falar publicamente, né? Nós estamos aí numa semana de um jogo danado. Agora, ele tem feito uma função quase que perfeito, porque ele não é um atacante de atacar muito a linha, né? De toda hora, porque a jogada que vai acontecendo, ele ataca a linha, não. Ele é um jogador que ele faz aqui, ele reveza. Ora ele ataca, mas eu prefiro ele de outra forma. Nem tanto atacando a linha, sinceramente. Porque nós estamos moldando a nossa equipe, não é isso? Para usufruir o máximo do Luca tecnicamente, porque é um jogador diferenciado na divisão. Hélio, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Quando a equipe estava em formação, você falou muito dessa intensidade, que você traria jogadores com uma intensidade boa para aguentar esse campeonato. Você acha que essa intensidade vai melhorar ainda? E eu queria que você comentasse também a preparação física. O time mudou completamente a forma de jogar e o que está correndo é uma barbaridade. Né? Tudo bem que a gente busca o jogador talhado para aquilo que a gente quer, né? Então a gente busca um jogador com esse perfil, né? Então a gente tem os números dos jogadores quando a gente vai contratar. Nosso departamento de análise busca essas informações. A gente da comissão técnica tem relação com as outras comissões técnicas. Buscamos. Vou ser muito sincero. O Aço, para mim trazer o Aço para cá, nós falamos com o Roger, que foi o treinador dele.
Você entende? Então, para trazer o Chaporã, você entende? Nós falamos com o Cristiano muito, né? Que é outra pessoa da casa aqui. Então a gente discute, busca os números, né? E a gente procurou moldar isso. Agora, tudo vai do trabalho. Tudo vai do trabalho. O Anderson, já conheci o Anderson, só que nós não trabalhamos com a parte de força aonde nós trabalhamos na Arábia Saudita. Se você quer matar um jogador da Arábia Saudita, é trabalhar a força dele. Ele fica um bagaço, né? Agora, o Anderson fez a equipe evoluir na parte de força. Você entende? Então, aquela história. Um exemplo assim, se estava levantando 5, passou a levantar 15, para a gente jogar lá para cima. Porque as pessoas não entendem. Quem dá a condição de terminar bem o jogo não é a parte, você entende, da condição aeróbica, não. Quem dá a condição, quem faz os jogadores terminar forte é a parte de força. Porque na hora que você está perdendo isso, quem segura é a parte de força. Você entende? Então, o Anderson foi muito feliz. Nós planejamos isso, discutimos isso, né? Eu até dou muita liberdade. Eu faço assim, o Guilherme faz esse meio campo e traz para mim as ideias. E eu banco, ou dentro da minha experiência, não, tenta mudar isso, aquilo ali, mas eu confio muito no nosso fisiologista, que começou comigo também, no Atlético Goianiense, o Cauê, tive o prazer de encontrar com ele aqui, e o Anderson tá com a mão certa, mas nós temos que ter os cuidados necessários, né? Porque é uma competição longa, é uma competição que hoje nós saímos muito mais machucados. Eu saí com 2 tornozelos assim, né? Do Nicolas e do Amaralzinho, numa dividida sensacional, mas a gente preocupou, porque aquela dividida, para você machucar tornozelo e joelho, mas ele entrou mais pesado do que o jogador, e olha, com 17 anos, né? E nós tivemos o Nicolas com escoriação de tornozelo, o Amaral com escoriação de tornozelo, e infelizmente o Arthur com um desconforto do posterior. Mas eu gostei muito do Jean. Jean tem feito treinos fortíssimos, e a gente tem sim que apostar nessa juventude da Ponte Preta, e tomara que daqui a pouco temos aí o Vitinho, que a gente trabalha com a gente, tem outro menino lá que eu estou gostando muito, que é o Diego. Uma pena que o jogo deles é quarta-feira, às 15 horas, que eu gostaria de assistir a estreia, né? Inclusive vai jogar lá o DG, né? O Pedrinho, tem que jogar, jogador tem que jogar. Treina e joga para a formação melhorar e a gente ter esses jogadores aqui dentro do clube. Boa noite. Você falou bastante da parte física, da intensidade da equipe. A gente sabe que a Ponte teve uma boa reformulação para a Série B. E a gente já percebeu pela intensidade do jogo de hoje que alguns jogadores, como você mesmo disse, tiveram cansaço, também algumas contusões. Eu queria, pensando em derby, como é que você analisa essas contusões? Te preocupa para a escalação do derby? Ou você já tem mais ou menos uma coisa na cabeça para domingo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês nunca vão ver eu aqui lamentando a ausência de jogador. Eu não trabalho com 11 jogadores, né? Então eu trabalho com um grupo. Nunca vou lamentar. Eu nunca vou aqui chegar a falar para vocês de daqui a pouco uma derrota que eu pedi 4, 5 jogadores no jogo, para o jogo. Eu vou chegar a falar para vocês, não, meu time sentiu a ausência. Não. Eu acho que o treinador que se preza, você entende? Que trabalha com grupo, você não pode nunca falar que a ausência ocasionou problema. Por quê? Você está tirando a moral de quem vai estar, né? E se acontecer da gente perder alguns jogadores desses aqui, pode ter certeza que nós vamos estar muito fortes para o próximo jogo. Coincidentemente, é o jogo da vida de todos, e eu mais uma vez falo, né? Um privilégio muito grande eu participar desse clássico, né? Acho que eu nem imaginava mais participar de um clássico em Campinas, e todo mundo sabe a tradição. Agora, nós vamos estar forte. Independente nós temos escoriações, mas nós temos uma contusão que tem que ir para exame. A do Arthur tem que ir para exame. As outras 2 são escoriações que normalmente, né, daqui a pouco, terça-feira, os jogadores já podem até estar melhor. Se não tiver, nós vamos ter outros do grupo para fazer bem feito o que eles têm feito, o que tem acontecido. A última, Guilherme, você está falando bastante do derby, né? Por que está tão especial para você assim, participar desse jogo? Olha, eu já participei de inúmeros derbys que eu falo, clássicos no país, né? Inúmeros. Tem uns sensacional. Né? Se vocês um dia viver o Remy Paysandu, vocês não acreditam. Não acreditam o que é a loucura, o que é a cidade,
o que transborda até mesmo de agressividades nesse jogo. Agora, a beleza do clássico campineiro, pô, velho, é sensacional, sensacional. É aquilo que eu falei para vocês, aí eu fico lembrando dos grandes treinadores que passaram e tiveram a oportunidade de participar desse clássico. Quem sou eu para chegar nos pés deles? Quem sou eu? Então eu tenho que ter assim, a responsabilidade de colocar uma equipe forte, porque o adversário merece você trabalhar para vencê-lo, não é isso? E acima de tudo que nós tenhamos é muita paz, né? Porque infelizmente os clássicos estão mudando um pouco a característica dos clássicos por causa do problema de torcida, de não ir duas torcidas. Eu não sei como é que vai ser esse clássico, se é só uma torcida única, né? Pois é, o que nós temos que fazer é ter a responsabilidade para não instigar a violência, nós temos a responsabilidade e o respeito para o adversário e trabalhar para vencer esse adversário. Nós vamos ter uma semana muito boa. Olha, isso eu posso falar publicamente que eu não estou inflamando nada, né? Para mim, semana de clássico é semana diferente.